Olá, bom dia. São 8 horas e 21 minutos do dia 25 de janeiro de 2023. Nós já recriminamos certas pessoas que têm montanhas de livros e descrevem os acontecimentos como coisas estanques, sem nenhuma relação uma com a outra. Isso é literatice. Isso não vale nada. Erudição, intelectualidade e arrogância. Pura vaidade. Por quê? Porque só faz sentido a história se você fizer a conexão causal entre os fatos. E você vai ver nitidamente, só rapidamente, para ver. Né? Eu já disse no vídeo anterior, né? O Império Muçulmano de Maomé, ajudado pelos judeus, sustentado pelos judeus, e durante muito tempo os judeus ficando na Península Ibérica. Depois vem a burguesia, que tira dos castelos as feiras, e assim a nobreza feudal e o sistema político, econômico, social da igreja, chamada aqui Idade da Fé, pela biblioteca Life, que não tem nenhum compromisso, e não Idade das Trevas. Foi aqui que surgiram as faculdades, sabiam? Foi na Idade das Trevas que a igreja criou as faculdades. Desde o ano 800, na Escola Palatina de Carlos Magno, até as grandes universidades de Bolonha, Paris e outras mais. Chamar isso de Idade das Trevas é uma estupidez, e o cristão aceita isso, e para pagar isso é uma brutalidade. Mas vejam o nexo causal. Então aproveita-se a Carral de Maomé e torna ele praticamente um perigo para a cristandade, mas ele é parado. Logo depois, eles fazem outro ataque. Fóssil, arrogante, ambicioso. Pelo ano 864, ele diz que o bispo de Roma não tem autoridade. A autoridade, o posto dele é apenas honorífico. Vejam, Fóssil, em Constantinopla, é onde residem agora, na época de Maomé, é em Medina. Agora, em Fóssil, é em Constantinopla. Eles vão mudando de lugar, e eles vão aproveitando as pessoas vulneráveis daqueles lugares, e ele termina fazendo uma ruptura na igreja. Vai levar tempo, do ano 800 para o ano 900, para o ano 1054, quando definitivamente o Papa de Roma não tem autoridade sobre o Oriente. Liguem as duas coisas. Usam Maomé com a sua epilepsia, que na verdade dá a ele visões que ele compõe ao Corão, usado pela Carral, né? Ele ficava inconsciente e ditava para um judeu chamado Ali, secretário dele, que taquigrafava. Então ninguém sabe se o que estava na mente desse homem. Aí os árabes, não, mas ele depois lembrava de Deus. Não lembrava porra nenhuma, não lembrava de nada. Ali é quem era o judeu que tinha escrito. Portanto, o Alcorão é uma adaptação da Bíblia hebraica. Por isso o muçulmano é monoteísta. Depois de Maomé, 620, então vem a Revolução de Fóssil, em 960, começa em 864. E vai se concluir em 1054. 1000 é a data base, com a separação entre a Igreja Católica do Oriente e do Ocidente. Portanto, enfraquecida. Os dois líderes cristãos, um em Bizâncio, Constantinopla, passa a se chamar patriarca, e o bispo de Roma se chama papa, e os dois são hostis. As duas sedes são hostis. Os dois chefes da cristandade estão divididos. Enfraquecido é aquela estratégia, dividir para enfraquecer. Vão ligando as coisas. Só assim faz sentido a literatura, os quadros e tudo que eu leio e passo para vocês. Não adianta dizer, escrevi, li e não fazer essa ligação. Depois vem os Templários, 1116.
Passam 9 anos sem conseguir um candidato, sem iniciar um único novo templário. A única função deles é carregar a mercadoria dos comerciantes judeus e o ouro dos judeus. Logo, os templários não têm, de fato, como missão, proteger os peregrinos na Palestina. Quem vai fazer isso é um homem feio chamado Francisco de Assis. Está aqui o retrato dele, retrato mesmo. Feinho pra cacete. Aqui está numa pintura mural, tá? Aqui não é idealizado, não. Aqui é ele. Esse homem, no século XIII, 12 para 13, ele é quem vai fazer, desculpem, o que os templários deviam fazer. Peregrinando a pé, ele vai a Jerusalém. Francisco de Assis. Fundam a ordem, os franciscanos, deixa essa ordem e sai da Itália e vai para Jerusalém para convencer o sultão a deixar os peregrinos visitarem os lugares santos, que hoje, na História da Cidade de Turim, que eu vou compartilhar com vocês, um aluno, graças a Deus, achou o vídeo do Discovery Channel. Agora eu não tenho técnica para transportar, porque não é pelo YouTube simplesmente. Então está aqui. Este homem, sozinho, vai fazer com que o que os templários não conseguiram. Vai fazer com o que a Cruzada dos Reis não conseguiu. Por quê? Porque o Império Bizantino, o muçulmano, era muito forte. Mas ele vai fazer porque ele tem moral, porque ele tem fé, porque ele não é da safadeza, da pornografia, dos Borgia, dos Sforza, dos Florença, que são mais ou menos da mesma época, século XIV e XV. E ele vai conversar com o sultão. Quando os soldados do sultão chegam e dizem: vem um homem aí vestido de modo estranho e entrou nos nossos domínios. O sultão diz: solte os tigres. O sultão tinha tigres amestrados, treinados para destruir com as garras e os dentes qualquer estranho. Soltam os tigres. Os tigres vão ao encontro dele. Para a surpresa do sultão, ele entra diante do sultão. Ele está com os dois tigres, um do lado direito e outro do lado esquerdo, ele com a mão sobre a cabeça dos dois animais. O sultão fica impressionadíssimo. Como é que esse homem consegue fazer isso? Ele falava com os animais, se comunicava com a natureza, irmão Sol, irmão Lua, irmã Terra, um santo de uma... Desculpem, de uma grandeza imensa. Fez uma proposta ao sultão: converta-se à minha fé. O sultão disse: não posso abandonar o profeta e Alá. Mas o que é que você propõe? Faça uma fogueira. E quando a fogueira estiver acesa, eu ficarei de um lado, você de outro. Você ficará no seu trono e eu ficarei do outro lado de lá. E quando você der a ordem, eu atravessarei a fogueira. Se eu chegar vivo até você, você se converte a Cristo. O sultão preparou tudo, fez a fogueira. Não lembro o nome dele, não era Saladino não, mas era alguém de uma forma igual. E o sultão fez a fogueira, todos os árabes, a corte do sultão se reuniu, fizeram uma praça, improvisaram uma praça, e uma fogueira imensa, e ele ficou na posição. O sultão deu o sinal com a cabeça e ele começou a caminhada. Quando ele chegou a uns 50 passos da fogueira, o sultão deu a ordem dele parar. Mandou os soldados trazerem ele e disse: basta, basta, você tem muita fé. Eu vou liberar o caminho para os peregrinos, por tua causa. Porque se todos os cristãos tivessem a fé que você tem, a sua humildade e a coragem de não matar para convencer os outros, mas estar disposto a morrer para convencer os outros, essa é a verdadeira teologia cristã. Então, minha gente, vocês que dizem a Igreja Católica matou, porque perdeu as raízes, esse homem não perdeu. A ideologia depois dos falsos cristãos vai ser matar para converter. A desse aqui é
está disposto a dar a vida para converter. Francisco de Assis. E aí, um homem prova que a Igreja de Cristo existe. Mas é impossível você olhar o mapa e ver. Aqui, por exemplo, esse daqui tem a intenção apenas de mostrar as catedrais. E você vê tanta terra. Aqui está a Península Ibérica, aqui está a Itália, mas ainda tem mais terra para o lado de cá, porque já está aqui São Mostra do Império do Ocidente. Só onde o Papa manda. As catedrais medievais. Imagina você, gente, jamais o Renascimento atingiria tantos lugares se não tivesse um poder financeiro, uma cabeça única que tivesse idealizado ele. Por isso eu disse, a luta da cristandade é contra o rei do mundo. E aqui nós temos o campo, lavouras, principal riqueza. E o que é que eles vão fazer? Eles vão tomar conta disso. Vamos contar depois como Martinho Lutero tomou as terras da igreja na Alemanha. E, antes disso, nós já dissemos, os castelos medievais, tudo tem que ser interligado. É aquela brincadeira de liga os pontos. As feiras eram feitas aqui dentro porque eram seguras. E aí, um poder financeiro, no ano 1000, faz as feiras do lado de fora, já disse para vocês. Quebra a nobreza feudal e o sistema desaba economicamente. A nova classe urbana. Urbis, em latim, quer dizer cidade. Mas vai se chamar burgo, em alemão, de Bruges, que é a primeira. Então, a economia, a religião é atacada por Maomé, financiada pelos judeus. O cisma do Oriente e do Ocidente é financiado pelos judeus, que botam na cabeça de Fóssil que o Papa tem uma autoridade apenas honorífica. Vou mostrar a vocês que não é. E, olha só, aquele mapa tem a intenção de mostrar as grandes catedrais. E a maçonaria quer reconstruir o Templo de Jerusalém. Ora, se nós fizermos essas catedrais góticas, vocês não imaginam para fazer o arcobotante. É esse o nome, que faz com que a catedral tenha essa agulha que vai até o céu. Os cálculos geométricos, a numeração, a sequência Fibonacci e outras coisas. E vamos dizer que esses homens, isso estamos no século IX ao século 1000, aí os maçons especulativos, que são exatamente a canalha dos burgueses, vão dizer que aqui são maçons operativos e que não merecem se reunir com eles porque são inteligentes. Vocês vejam como é que pode. Vocês não têm ideia o que é preciso para construir uma capela gótica. Os cálculos são necessários. Mas, é como eu disse, aqui está agora. Aqui agora nós temos o mapa completo. Ó. Aqui ainda está unido o Império do Oriente, capital em Bizâncio. Está aqui, Império Bizantino, ó. Império Bizantino, já está dividido. Bizâncio já é o império. Daqui para a minha esquerda, ele governa tudo. E o Império do Ocidente, que o Papa, daqui para cá, as Ilhas Britânicas, ele governa tudo. Dividiu. Então vejam bem, havia um só poder e uma só igreja. Esse mapa era o domínio do Papa de Roma. Agora a Carral consegue dividir, fazendo com que, botando na cabeça de Fóssil, aqui em Bizâncio, Constantinopla, que ele vale tanto quanto o Papa, porque ele também é um bispo. E se o imperador mora em Constantinopla, então ele é o bispo do imperador. É esse o argumento dele. Então, minha gente, não tem como não admitir que há um poder pelos fatos, por trás de tudo isso, porque invadir todas essas terras, criar uma ideologia que consiga se espalhar por todos esses lugares, ou a Igreja Católica na construção das catedrais góticas, essa daqui é a de Chartres, mas se a gente estudasse o gótico, vocês veriam, os cálculos são necessários.
E os idiotas dos maçons especulativos vão dizer que aqui são operativos. Olha só, olha o frontal da Catedral de Chartres. Isso é a frente da catedral. Dizer que isso são artesãos é uma estupidez. Mas eles vão expulsá-los. Olha-se, esculturas nos frontais e nos portais. Os vitrais. A arte do vidro é transformado em belas paisagens bíblicas. E dizer que esses artesãos não são dignos de conviver com os especulativos que são os burgueses no século XVIII. Então, tudo é muito bem planejado, tudo é muito bem arquitetado, e não há como não admitir que, para conseguir criar uma ideologia, como a de Maomé, que quase conquistou tudo isso, foi detido em Poitiers, na França, aqui, ele foi detido aqui, mas ele vinha por aqui para poder chegar em Roma e tomar a cadeira do Papa. O objetivo é o Papa, não porque o Papa é bom, não. Houve papas canalhas, mas acontece que era o símbolo da unidade da igreja, era um tipo de, vamos dizer assim, totem. Enquanto o Papa existia em Roma, a igreja era una. Quando o Fóssil faz o cisma, a igreja se divide. E se dividindo, passa a enfraquecer. Resta a cavalaria, os homens de armadura que mantêm a honra. O código de honra da cavalaria medieval é admirável. Todos os autores concordam. O amor cortês, o respeito à mulher, como Jesus Cristo prega no Evangelho. Não existe mais grego nem pagão, livre nem escravo, homem nem mulher, porque todos são um só em Cristo, diz São Paulo. A cavalaria adota isso ao pé da letra e vai cortejar a mulher. A dama que ele escolher, ele vai ajoelhar-se diante dela e pedir ela um lenço, uma peça simples, um véu, para ele carregar honrosamente preso na sua armadura, para dizer que ele vai defender a honra daquela dama, sempre são nobres, com a própria vida. Um cavaleiro medieval, ele não briga com um vilão, ou seja, com uma pessoa que não seja digna dele tirar a espada da bainha. Então, minha gente, tudo é um plano e as cidades surgem, e com as cidades acabou-se a esperança do feudalismo continuar. As feiras agora são feitas fora do palácio, fora dos castelos. Os castelos são murados. Então agora são feitas fora, produzindo uma nova classe. Essa nova classe são chamada burguesia, e as cidades então crescem, os burgueses se tornam ricos, por trás deles está a carral hebraica. Eles vão abrir a sociedade para que os judeus penetrem e se tornem depois o que nós sabemos que são hoje. Então, tudo isso foi planejado por Esdras, e no ano 800 foi aumentado. Então, minha gente, só faz sentido se a gente ligar os pontos. Tudo aponta para uma coisa só: destruir a cristandade. No ano 1800, esse livro é escrito, O Vaticano, Potência Mundial. O padre que escreveu esse livro é impiedoso com os papas. Eu vou ler aqui um pedacinho da biografia dele. O celibato obrigatório, ele é contra. É um fator importante no sistema clerical e hierárquico da Igreja Católica, mas não pode ser imposto. Desvincular o presbiterado do celibato seria emblemático da disponibilidade da hierarquia a reformas, mas ainda assim não seria reforma necessária. Ele está dizendo isso em outra obra, tá? Não é nessa não. Ou seja, há necessidade de uma reforma. Isso ele diz no século XVIII, em 1800.
haveria um lado padres que viveriam como casados, e do outro padres que viveriam como celibatários por própria escolha. Cada um resolveria o problema. Seria uma nova igreja, mas os padres novos, através dessa escolha, como a igreja protestante provou que é possível, então aqui está o livro, ó. Igreja Robert Wolff, Münster, Celibato, Thesen, a tradução é de Luiz Rabolini, tá? Então, ele escreve esse livro. E nesse livro, vocês vão ver que ele vai ser impiedoso. Ele vai ser impiedoso. Ele vai escrever a história dos papas do mesmo jeito que Dante Alighieri, no ano 200, escreveu a Divina Comédia, botando os papas maus no inferno. Porque os Borgia, os Sforza, os Médici, né, compram os cargos eclesiásticos para fazerem a latrina. E ele se insurge contra isso. É excomungado. Está se lixando para isso. É proibido de receber a comunhão. Está se lixando para isso. Ele diz: a igreja jamais deveria ter aceito a Basílica de São João do Latrão, construída por Constantino, porque ela se tornou uma potência política. Olha, um palácio. E Jesus nunca viveu no palácio. Ele diz isso aqui. Aí excomungaram ele, mas ele vai adiante. O trono do Papa se torna o trono do mundo, porque os imperadores são coroados pelo Papa, e se o Papa não coroar o imperador, o povo não obedece a ele. Ele denuncia isso. O Papa não tem esse poder. O poder do Papa é religioso. Jesus Cristo disse claramente: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vai ser excomungado. Foda-se. Catástrofe. Martinho Lutero. Aqui ele mostra que Martinho Lutero foi um idiota. Desculpem vocês, protestantes. Foi um homem extremamente vaidoso que os bispos, perto do ano 1400, justamente na época da safadeza, entre 1400 e 1500, tinham amantes. E tinham mansões onde sustentavam suas amantes. E como tinham dinheiro para isso? O povo não tinha o dízimo, a igreja católica não tinha dízimo. Era sacolinhas, corria sacolinha e dava, a não ser os ricos. E aí Martinho Lutero é um monge agostiniano, cerca de 30 anos de idade, que vai visitar o Papa e quando ele vê Roma se ajoelha e diz: Deus te abençoe, ó Santa Roma. E depois esse monge vai se revoltar contra Roma. Por quê? Porque para pagar as dívidas que os bispos safados contraíram para sustentar suas amantes, tomando dinheiro emprestado aos judeus, o Papa resolve fazer uma estratégia. Vender um pedaço do céu, como o Bispo Macedo está fazendo. Quem comprar uma indulgência tem um lugar garantido no céu. Martinho Lutero aceita. E como ele é o maior pregador da Europa, ele acredita que ele será nomeado. Está aqui a história, gente. Talvez nunca seu pastor diga isso. Ele é vaidoso, orgulhoso, arrogante. Ele é o maior pregador. É um padre dominicano. Acontece que um cardeal tem um parente lá perto do Vaticano, está do lado do Papa e pede ao Papa para nomear o seu parente. O Papa nomeia. E Lutero se revolta por causa disso. Não é verdade que Lutero se revoltou por causa da pregação das indulgências. É mentira. A rebelião de Lutero dividiu a Alemanha. De novo, Fóssil dividiu o cristianismo em dois, em Roma inteira. Lutero divide a Alemanha. Henrique VIII divide a Inglaterra. A estratégia da Carrara é simples: dividir para enfraquecer. Olha, o homem que escreveu esse livro foi excomungado, mas ele manteve. Ele manteve. Então, por quê? Porque é a verdade. Ele descreve como era a estrutura da Cúria Romana.
para quem não sabe, a Cúria Romana é a nobreza que cerca o Papa, que é era o rei de Roma. E aí ele bate sem dó nem piedade. Aqui nós temos a conferência entre o Papa Pio VI e o Imperador José II da Áustria. Então, ele vai ser excomungado por causa desse livro, mas ele não vai arredar o pé. Aí, Lutero faz a merda de ser vaidoso, porque no lugar dele vai ser nomeado outro. Tatzel é o nome do pregador que vai pregar as indulgências. Lutero aceitava a teoria das indulgências. Ele achava que o Papa podia garantir o céu. O que ele não aceita é que ele não seja o pregador. Por isso, ele se rebela. E os príncipes alemães usam ele. Frederico Suávio, maçom. Frederico Grande na maçonaria, esse é o nome dele. Né? E ele faz os planos para dividir a maçonaria. Vamos usar Lutero, já que nós temos ele, que é um idiota, vaidoso, arrogante, vamos usá-lo. E os príncipes alemães usam Lutero. E Lutero, depois que rompe com o Papa, ele não sabe o que fazer. Melanchthon é um jovem de 16 anos, que é quem organiza o luteranismo. Lutero é burro. Ele é um bom pregador, entende retórica, mas ele é burro porque ele aceitou a teoria das indulgências. Na cabeça dele era possível o Papa vender um pedacinho do céu. Então esse idiota era vaidoso, arrogante e orgulhoso, e a reforma que ele faz, falsa, porque a igreja luterana continua sendo igual, a missa luterana igual, tudo igual, a única coisa é desobedecer ao Papa, portanto enfraquece o Papa, ele não tem mais poder sobre a Alemanha, e dividir o clero alemão. A mesma coisa vai fazer Henrique VIII. Aqui nós temos o Concílio de Trento para combater o luteranismo. Então, 60 anos depois que Lutero cria a reforma protestante, então, um homem, que depois nós vamos falar especificamente sobre ele, Inácio de Loyola, cria a Ordem dos Jesuítas, e essa ordem cria a Contra-Reforma. Vamos falar dela. É assunto religioso, mas, minha gente, religião é a principal causa da briga, porque a Palestina é reclamada pelos judeus, porque foi prometida a Abraão. Olha que idiotice! Eu sou obrigado a acreditar que Deus deu o mundo a Abraão? Claro que não. A minha Bíblia diz que a pedofilia, que o homossexualismo, que o movimento LGBT é errado. Mas se eu disser isso, que é a minha fé, eu serei processado. Então a minha fé não tem peso na sociedade, mas a fé dos judeus tem. E a Inglaterra vai fazer uma guerra mundial para poder dar a Palestina aos judeus. Por quê? Porque Theodor Herzl convence todos os governantes dos estados que ele consegue atingir, com o dinheiro dos Rothschild, de que Deus deu a terra a Abraão e a sua descendência. Ou seja, por que é que essa fé de Theodor Herzl e dos sionistas vale? E faz-se uma guerra mundial por causa dessa fé de um grupo. E se o grupo que acredita, como Bolsonaro, estou citando ele simplesmente porque ele disse que preferia que um filho dele fosse miliciano ou fosse traficante do que ser homossexual. Uma estupidez. Respeito aos homossexuais, tem muitos amigos homossexuais, mas na Bíblia está explícito que fere a lei natural. Mas eu não posso defender essa ideia. É minha ideia só? Não. De todas as igrejas que seguem a Bíblia. Mas nós cristãos não temos o poder de impor isso. Os judeus têm. Me digam agora por quê? Por causa do ouro dos Rothschild. Porque ele não só, cada vez que Theodor Herzl vai conversar com o governante, ele leva um saco de ouro, milhões de libras esterlinas. Ele comprou a independência do Brasil por 20 milhões de libras esterlinas. Nossa independência não existe. Estamos na mão dele, tudo é dele. Agora ele está fazendo a bagunça que ele está fazendo porque ele ordenou a União da América Latina, como fez a União Europeia. Esse homem tem um poder fantástico. É o rei do mundo. Então, mas
Vamos agora mostrar que para chegar a ser a cloaca máxima, que Bernadette, Joseph Bernadette, aqui combate, mostrando que o Vaticano é uma potência em 1800, ele é de 1800, mas ele acha que o Concílio de Trento não foi suficiente, não fez as reformas necessárias. A igreja continua podre. A igreja cristã continua negando Cristo por ações. Então, é necessário que o cristão testemunhe o Cristo. Mas acontece que exatamente a renascença é feita para criar uma revolução cultural. Aqui nós temos um caso famoso. São João Batista batizando Jesus Cristo. O pintor é Sandro Botticelli. Mas o que é que eles vão dizer? Que São João Batista é o mestre de Jesus. E Iocanã, o Elcanã. E é através do batismo de Jesus que Jesus recebe poder. O Espírito Santo está em cima da cabeça dele. Então, João Batista tem poder para transferir esse poder para Jesus, porque como profeta ele sabe que será morto pelas autoridades que não suportam a moral que ele prega. Então aqui está a primeira subversão, uma grande subversão. Vai ser discutido no livro Priorado de Sião. Jesus é discípulo de João Batista. Está vendo? Quem impôs isso, quem disse isso na Renascença, torna-se moda. E nós temos quadros, não sei se eu vou achar com facilidade, já mostrei para vocês um, onde aparece a Virgem com duas crianças. Uma criança é João Batista e outra é Jesus. Não vou encontrar talvez aqui tão facilmente. Mas há uma divisão então. Uns pintores, intelectuais, aceitam as sociedades secretas que vêm à tona e outros não aceitam. Há um combate. Então, esse, por exemplo, olha aqui, ó. Pietro Perugino, famosíssimo, excelente pintor. Aqui ele está mostrando que Jesus Cristo deu as chaves do céu a São Pedro. Portanto, ele não aceita a ideia dos sábios que vêm de Constantinopla, membros da Carral, que vão criar centros, escolas, para negar a Bíblia, estudando no original hebraico, grego e latino, mas Perugino não aceita. E aqui ele pinta o quadro onde Jesus entrega a chave do reino do céu a Pedro. Então há uma briga entre os gênios, entre os quais está o famoso Leonardo da Vinci, que eu fiz aqui, quando eu era desenhista, o retrato dele jovem. Tá vendo aqui, ó? Esse é Leonardo jovem. Desenho a lápis. Fui eu que fiz. Então, há uma briga, porque nem todo mundo aceita, né, a nova estética e a nova cultura pregada pelos sábios que vêm de lá de Ana Comneno. É ela quem reúne eles no palácio de Aleixo Comneno. Então vejam, liguem os pontos, minha gente. Não adianta você estudar história se você não fizer a análise estrutural da narrativa. Se você não perceber a relação causal entre cada acontecimento. Cada acontecimento tem uma causa, você tem que ir até o fundo, procurar saber por que aquele movimento, porque Lutero pregou que a igreja tinha 95 erros que tinham que ser consertados. Não é porque ele não acreditava nas indulgências, é porque ele queria pregar as indulgências. E quem pregou foi Tatzel. Então foi a vaidade que o moveu. Duvido que um pastor protestante diga isso para você. Eu duvido. Aqui nós já mostramos, mas vamos mostrar de novo. A subversão. Caravaggio não aderiu à safadeza da Carral. Aqui ele mostra, já mostrei o quadro. Está vendo? Ó? A deposição de Jesus no sepulcro. Maria Santíssima está aqui, tem 60 anos de idade. Ó. Você consegue perceber que o rosto dela está envelhecido. E aqui Arimateia,
E aqui está Madalena, jovem, desesperada, porque o mestre morreu. Está vendo? Ó? Vejam o rosto de Maria e vejam o rosto de Madalena. Aqui é a mãe, aqui é a discípula, que aí quer se espalhar que é amante dele. Mas aqui não, ela está distante. Ó. Caravaggio não cede. Ele não se dobra diante do plano diabólico da Carral. Mas há quem se dobre. Vamos mostrar a vocês, mais uma vez, não vamos entrar no detalhe. Tem que marcar, minha gente. Não posso desmarcar, não. Deixa eu marcar. Já desmarquei. Mas nós vamos ver o seguinte. Aqui, nesse quadro de Leonardo da Vinci, a Virgem é uma adolescente. Tem no máximo 15 ou 16 anos, enquanto que o filho tem 30, 32 anos. Leonardo, aliás, Michelangelo, então, cedeu, aceitou. Olha, aqui está do lado. Aqui nós temos um close dela. Aqui é Madalena, porque no retrato de Caravaggio nós vemos a Virgem com 60 anos. Aqui nós vemos ela com 15 e 16 anos. Ou seja, é a amante de Jesus. Já mostramos isso a vocês. Mas, enquanto isso, outros pintores reafirmam, por exemplo, a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Isso é um dogma católico. Jesus Cristo está na hóstia consagrada. Aqui o pintor fez um altar, supostamente está dentro da igreja, ele colocou fora para ter um campo, e aqui está a hóstia consagrada. E nela está Jesus Cristo em corpo, alma e divindade, com o Pai e o Espírito Santo, em forma de pomba. Esse dogma da igreja é defendido aqui por Rafael de Sanzio, que vai ficar em cima do muro. Uma hora vai ficar a favor, outra hora contra. Aqui ele defende o dogma da transubstanciação. Jesus está na hóstia consagrada em corpo, alma e divindade. Esse quadro é dizer que aqui nessa hóstia, miraculosamente, sobrenaturalmente, está Jesus em corpo, alma e divindade. Mas ele não é seguro, ele não é firme, ele vai falhar. Em vários pontos ele vai falhar. Ele vai ficar uma hora e outra, um pé e outro. E assim, a divisão se dá na arte. Uns a favor, outros contra. O importante é, vamos fugir, vamos estudar os originais, que é para ver que a Igreja Católica está errada. Alguns aceitam, outros não. Aqui está o quadro completo, inteiro. Lá eu dei o detalhe. Então Leonardo aceita. Leonardo vai ser um batalhador. Ele vai fazer tudo pela nova estética e pelas novas ideias da Carral hebraica. Inclusive, vai fazer o Adão peladão. Aqui, ele adorava ver o homem de pinto de fora. O que ele mais fez, né? O Davi de Michelangelo, aliás. Desculpa, Leonardo não, Michelangelo. Aqui, ó. A nudez, para ele, é fundamental, porque voltamos à Grécia e Roma, a latrina, a cloaca máxima, que Cícero diz como pontífice máximo de Roma. Um pagão, Marco Túlio Cícero, disse que Roma era a cloaca máxima da humanidade, a latrina. E aí o que é que a Renascença é? A latrina. Mas há alguns que se opõem. Aqui, Rafael está dizendo que Pedro, de fato, é o chefe da igreja. Recebeu as chaves da igreja. Mas ele não é firme. Ele vai, ora, ir para um lado, ora, vai para outro lado. E assim, nessa batalha de titãs, nós vamos ver que há alguns que se mantêm fiéis à doutrina e outros contra a doutrina. Mas isso só é possível porque acreditam
que os sábios bizantinos liguem, ano 620, a Carral move Maomé para ele tomar Roma e destronar o Papa. Ano 960 é o ano em que os patriarcas de Constantinopla decidem não obedecer ao Papa e se tornam hostis. A igreja se divide ao meio. Né? Pouco tempo depois, Aleixo II, um patriarca de Constantinopla, tem uma filha, Ana Comneno, que se rodeia da Carral hebraica, das sociedades secretas e do ocultismo. Aí ela traz os templários. Os templários terminam sendo hereges, apoiando um homem chamado Anacleto, que se diz pontífice joanita, herdeiro da tradição joanita. Há duas igrejas, diz ele, a de Pedro, que é legalista e é visível, e a de João, que é somente dos gnósticos. Eu sou bispo gnóstico, joanita, tenho a minha carta. Então, e aí, veja, a missão dos templários, na verdade, não é defender os lugares sagrados, é defender o ouro judeu. É defender o ouro judeu. E eles vão defender e vão criar a rede bancária. Então, minha gente, é uma guerra de titãs. Tá vendo? Aqui nós temos os maçons operativos construindo uma cidade. Aqui é a maçonaria antiga, a velha maçonaria. As aqui estão construindo uma cidade. São verdadeiramente os construtores de civilizações. Não a maçonaria moderna, que é uma merda, é uma bosta. Traidora, que nos traiu, que se vendeu a Carral, é um braço da Carral. E a OTAN está fazendo essa guerra no mundo exatamente para que a Carral conquiste a parte do mundo em que ela não mandava, a Eurásia. Vamos ver se eu encontro aqui o quadro que eu quero. Já tinha outro que eu já tinha mostrado a vocês, mas o outro não aparece aqui. Era aquele quadro em que Maria está criando São João Batista e Jesus Cristo, a Dama das Rochas. Não está aqui. Então, ela está criando, ela é a mãe de leite, porque Isabel, a prima, é velha, não tem leite, e aí ela, bondosamente, se propõe a amamentar João Batista, e João Batista vai ser o mestre de Jesus. Ela cria ambos. Está no quadro da Virgem das Rochas, que eu mostrei para vocês. Não sei se está em outro quadro. Botticelli faz uma revolução. Ele adere. E aí ele nega, Adão e Eva com a folhinha. Aqui ainda tem a folhinha, mas há lugares que não tem. E aí ele negando aqui nós temos, tá vendo? Deposição da cruz, pintado por Ângelo Bronzino. Aqui nós temos, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, as duas juntas, e Jesus, tá vendo? Então é uma briga cultural. O domínio nosso é cultural. O brasileiro não tem cultura. Nós somos macacos. Nós já imitamos franceses, abajur, talher, e vai por aí. Né? Aqui está. Por um lado, Rafael é um doido. Por um lado, ele pinta um quadro defendendo a Sagrada Família. Se desagregar a família, destrói a sociedade. É o que está acontecendo agora, no Brasil e no mundo. Mas, por outro lado, ele adere àquela ideia de que João Batista foi criado por Maria, porque Santa Isabel era velha e não tinha como aleitar São João. Então aqui ela cria as duas crianças, e João, quem vai ser profeta, vai ser o mestre de Jesus. Por isso ele vai batizar Jesus. Gente, é um conjunto de ideias
é um conjunto genial de novidades, né, que vai fazer, obviamente, com que a cristandade se divida. Aqui nós temos mais um autor, Luca Signorelli, excelente pintor. Jesus crucificado. Quem é que está aos pés da cruz? Maria Madalena, ó. É uma jovem, linda e loira. E ele está crucificado. Então, é uma luta. Enquanto que outros acham que não é isso, olha, aqui estão as duas. Maria, mãe de Jesus, em azul, segurando o corpo dele, e Maria Madalena, segurando a cabeça dele. Ambas. E São João Batista em pé, ali de mãos postas. Gente, domine a cultura de um povo e você dominará esse povo. Essa é a premissa. Botticelli nega que Deus fez o mundo do barro, como Michelangelo fez ali. Ali, no quadro de Michelangelo, Deus está, é o mais famoso, todo mundo conhece, Deus está tirando Adão do barro. Botticelli, como eu já mostrei, Júpiter faz Vênus, a mulher, nascer primeiro do que o homem. Lá o homem nasce primeiro do que a mulher, aqui ele inverte, a mulher nasce primeiro que o homem, das espumas do mar de dentro de uma concha. Então ele manda a Bíblia para merda, Gênesis 2 e Gênesis 1. Porque tanto em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como em Gênesis 2, Javé tirou o homem do pó da terra. Aqui ele diz, Júpiter criou a mulher primeiro. Então, eu acho que eu já apresentei provas suficientes. Quem não quiser aceitar, não aceite. Eu não fui mandado para convencer, eu fui mandado para dizer. Aqui está o complemento daquele quadro que eu mostrei para vocês, está vendo? Ó? Jesus foi pedir a João o batismo porque João era seu mestre. E quando João batiza Jesus, ele se torna o Cristo. Só se torna o Cristo na hora do batismo. Essa é a heresia. Muita gente acredita nisso. Jesus é uma pessoa normal e ao ser batizado pelo profeta, ele se torna o Cristo, com 30 anos de idade. A partir daí ele vai cumprir sua missão. Por isso não temos dados sobre a infância de Jesus, porque não interessa. Só a partir daqui. Então, é mais uma das ideias dos sábios de Constantinopla. E assim, minha gente, a igreja vai terminar se tornando quase nada. Mas acontece que de vez em quando surgem próceres. Aqui nós temos, ó, dentro da nova estética, uma maravilha de Fra Angélico, a coroação da Virgem no céu. Dentro da nova estética, uma das obras mais lindas, maravilhosas do mundo. Fra Angélico é um frade franciscano que fazia ele mesmo os pincéis e as tintas dele. Jesus coroando Nossa Senhora no céu. Lindíssimo, dentro da nova estética. Então não é a estética renascentista em si que é má. É a ideologia trazida pela Carral, ou seja, os sábios que começam lá com Ana Comneno, com Aleixo II, em 1116, e depois agora, em 1400, dizem que Deus não interessa ao homem, porque ele vive no céu e nós na terra, destrói o teocentrismo e criam o antropocentrismo. Pronto, tudo agora vai girar em torno do homem. O homem vai ser o centro do mundo. E aí, se o homem é o centro do mundo, então eu vou dizer o que é bom para mim. O que é bom para Deus não me interessa. Interessa o que é bom para mim. O homem vai ser a medida de todas as coisas, como diziam os sofistas lá na Grécia, e Sócrates combateu. Ou seja, a moral vai ser aquilo que eu quiser que seja. A cultura, o bom e o mal, o certo e o errado vai ser o que o Congresso decidir. Se o Congresso disser que é certo, será. Se disser que é errado, será. Então, o direito desaparece. E a justiça tem por base o direito. Sem o direito, a justiça não funciona. Estamos vendo isso aqui no Brasil. Temos a justiça, mas é uma justiça torta, porque não se baseia no direito. Não é assim? Não está acontecendo assim? O juiz decreta o que quer,
baseado na lei que ele cria e não na Constituição. A Constituição foi discutida na base do direito. Os constitucionais, aqueles que elaboraram a Constituição, tinham como base o direito, porque o direito é o fundamento da justiça. E hoje essa Constituição está sendo rasgada e jogada fora. Então, quem está aqui dentro? Quem? Já disseram até que se as Forças Armadas não apoiarem o novo governo, determinados membros do Supremo Tribunal Federal e ministros lá de, sei lá de que lá, chamarão a Interpol para tomar conta do Brasil. O Brasil seria invadido pela Polícia Internacional e a nossa ordem seria mantida por um governo internacional. Lógico que ele existe, então. Se a ideia foi aventada, é porque ele existe. Então, se fizer qualquer movimento contra o governo, então virá de lá de fora um exército especializado que vai invadir o Brasil. Duvido que isso aconteça. Eu duvido que as Forças Armadas permitam isso. Duvido. Eles ainda têm brio. Mas alguém já supôs isso. E ficamos por aqui. Tá bom? É assim que nós temos a prova de que a Carral domina o mundo. O que ela diz tem que ser feito. Justo ou injusto, não importa. Ela não considera o direito. Ela considera a lei. E a lei quem faz é ela. Até o próximo.